acho que a gente passou muito tempo aí focando muito em venda, performance, venda, performance, venda, performance e esqueceu de uma palavra muito importante que é a reputação. Olá, Ler, sejam bem-vindos para mais um conteúdo da Ler Up. E seguindo aqui na nossa leva de entrevistas, estou aqui com ela, nossa parceira Jaqueline Luz, hoje diretora de marketing B2C na TD. Jaque, obrigado pelo convite. Eu que seja bem-vindo. Obrigada, Gabriel. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, para começar, para contar para nossa audiência, conta um pouquinho quem que é a Jaque, o que a TD faz, apresenta aí para quem não conhece e reforça para quem já conhece também. Vamos lá. Então, a TD, Transformação Digital, é uma startup de soluções de tecnologia para eventos. A gente também é produtor de alguns dos maiores eventos de ecossistemas B2B do Brasil, como o CMO Summit, RH Summit, Vendas B2B Summit, Football Experience, Varejo Summit. A gente tem aí mais de 20 marcas proprietárias no nosso portfólio. E para quem patrocina evento e faz evento, imagina um evento, imagina tanta experiência assim, o trabalho que dá. Mas vamos lá. Jaque, primeira pergunta, falando um pouquinho da sua trajetória, que é bem completa, passou por branding, comunicação, performance. O que você acha que mais mudou na forma de fazer marketing desde quando você começou até hoje? Eu sei que não é pouca coisa, né? Mas o que você acha que mudou mais, assim? Muda o tempo todo, né? Eu entrei no universo de marketing muito cedo. Sempre soube que meu caminho ia ser comunicação, marketing desde pequena. Então, com 17 anos, entrei na faculdade, já consegui um estágio. E eu já entrei no universo digital quando pouco se falava sobre social media ainda, de fato, como uma estratégia consistente de marca, de geração de valor e também de vendas, né? Então, eu peguei lá os primórdios de geração de anúncio, comunidade, página, etc. E acho que as principais mudanças que eu fui vendo, e é óbvio que elas vão crescendo e se complementando. A gente vê, às vezes, algumas mudanças. Agora a guerra contra isso, agora a guerra contra aquilo. Não, até que faz sentido isso daqui também. Então, essas briguinhas são cíclicas, né? E se você vai acompanhar daí a jornada dos anos 60, sempre aconteceu esse tipo de coisa, e aí você vai entendendo que as estratégias elas vão se sobrepondo e não necessariamente uma vai se tornando obsoleta, ela vai se aprimorando. Mas eu acho que a grande revolução que a gente teve desde que eu entrei na carreira em 2012 foi a questão dos dados, né? Ser data-driven. Embora a gente fale isso há bastante tempo, eu ainda percebo que as empresas elas têm dificuldade. Beleza, eu tenho todos esses dados, mas eles estão organizados? Como que eu uso esses dados da melhor forma, né? Quais que são as estratégias que eu preciso executar para, de fato, alcançar os resultados? Então, acho que as pessoas, as empresas, etc., óbvio que tem muitas que estão num estágio de maturidade muito grande, mas tem outras que se intitulam data-driven, mas ainda tem um longo caminho a percorrer. Então, acho que essa foi uma grande mudança, assim, que eu acompanhei, essa virada aí na minha carreira, que não é nem tão curta e nem tão longa, assim. E aí, eu acho que essa próxima grande virada agora é com inteligência artificial, que a gente ainda tá entendendo, né? Tá permeando aí, acho que tá todo mundo já usando no seu dia a dia, já otimizou muita coisa, mas acho que vai ser avassalador. Se data-driven foi uma onda, inteligência artificial vai ser uma tsunami. Vai ser mesmo. E para mudar, a cada mês vai ser algo novo. Essa semana mesmo eu postei no LinkedIn, a gente lançou agora um evento para fechar o ano, que é o CMO Talks, um evento pocket online para reunir a comunidade do CMO para falar sobre planejamento de branding, entendendo que o branding está voltando com força agora e acabando com aquele ringue entre performance e brand. Não, beleza, a gente precisa dos dois. E eu postei essa semana escrevendo, cara, todo dia aparece uma novidade, você não sabe mais para onde olhar, tá difícil de acompanhar. E o que eu faço com tudo isso, né? Sim. Então, acho que, enfim, vamos ver muita coisa acontecendo aí nos próximos meses, anos. Sim, eu concordo muito, porque a gente acaba, do ser humano, a gente sempre vai polarizando as coisas, né? Não, é esse ou é aquele. Exato. É o homem ou é a máquina. E no final, começamos a utilizar os dados, mas às vezes a gente esqueceu um pouquinho de como a gente se conecta com o público. Ao mesmo tempo, não, nem tudo é só o lúdico, a gente precisa dos dados para guiar. Acho que a gente tá entendendo aos poucos, né, como que a gente segue. E falando de conexão, como que você enxerga esse desafio hoje? Então, assim, competição por audiência, eu não preciso nem falar nada, né? Competição por atenção, tem a informação o tempo inteiro, todo lugar, em todas as telas, em qualquer ambiente que você vai. Como que a gente consegue
criar conexões reais com o público na sua visão, nesse mundo que é ultra saturado de conteúdo nesse momento? Sim. Cara, eu acho que é uma marca, se você vai pensar em conexão, ela se assemelha muito a um ser humano, né? Então, como que eu crio relevância para uma pessoa que chegou nova no meu círculo e eu quero me aproximar? Tem que ser genuíno, tem que gerar valor para essa pessoa. E aí, quando a gente está falando de internet, marca, performance, anúncio, a gente está falando em eu quero ser relevante em uma multidão, em que tá todo mundo querendo ser relevante, tá todo mundo querendo roubar atenção, chamar atenção, etc. E aí eu acho que, inevitavelmente, a melhor estratégia, cara, dificilmente eu vou conseguir chamar a atenção de todo mundo e ser relevante para todo mundo. Obviamente tem como, mas acho que a estratégia mais eficiente é você entender qual que é o grupo de pessoas que eu consigo ser genuíno, relevante, confiável. Acho que a gente passou muito tempo aí focando muito em venda, performance, venda, performance, venda, performance e esqueceu de uma palavra muito importante que é a reputação, né? Então, cara, se eu quero ser relevante, consistente e confiável a longo prazo, eu preciso criar uma reputação. Ela não nasce do dia para noite, então leva tempo, dá trabalho, você precisa estudar, você, sua empresa, etc, né? Etc. Mas acho que a melhor estratégia que as pessoas têm para entender como ser uma marca relevante é pensar como uma pessoa se torna relevante e seguir nesse caminho, né? Então, prestar um bom serviço, produzir bons conteúdos e não tentar gerar valor só no barulho. Embora eu acho que o barulho é importante também, sim, mas sim. Só o barulho, ele não gera sinfonia. Barulho autêntico que seja. Exato. Às vezes você copia e cola o que o outro tá fazendo porque ele faz sucesso de lá e aí não é o que você quer comunicar pro seu público. E aí tem o lance que a gente encontra o problema das IAs e das pessoas que não estão tão preparadas para usá-las, né? Pô, todo mundo produz em escala agora. Beleza, mas qual que é a relevância disso, né? Onde que tá a originalidade disso? Eu acho que outra super pauta que tá todo mundo é muita gente, mas tem muita gente já falando sobre o tema originalidade, autenticidade, inteligência artificial. Dá para ser original usando inteligência artificial, mas para isso a pessoa que opera precisa ser original também, precisa ter repertório, massa crítica, etc. Então acho que a gente tem aí alguns desafios nesse sentido também. Total, ela é o meio, né? Não é o Exato, tudo. exato. E como que você, já aqui no seu dia a dia, se você puder contar esse segredo, como é que você faz esse equilíbrio entre criatividade e dados? Você tem alguma dica para dar pro pessoal? Porque eu sei que tem muita gente que sabe a importância dos dados, quer trabalhar com os dados, tenta analisar os dados, mas não consegue dar o próximo passo, ou não consegue entender como criar a partir deles. Você tem algum processo ou algo que vocês trabalham lá na TD que facilitam isso no dia a dia? Cara, eu tenho alguns, é um desafio mesmo. Eu vim de um background mais criativo, então desde criança eu estimulei muito a minha criatividade. Meus pais me colocaram em diversas atividades em que a criatividade sempre esteve comigo. E aí, ao longo da minha carreira, eu fui me deparando com desafios em que eu entendi, cara, ser data-driven é o que vai me levar para o próximo passo. Se eu ficar só no âmbito da criatividade, talvez eu vou ter que seguir para um outro caminho. E não era exatamente o caminho que eu queria. Eu gosto do universo corporativo, de agência, startup. Enfim, já passei por todos esses, né? Tenho aí caminhadas por todos esses caminhos, por todos esses universos. Mas eu fui me aprofundando, então, buscando entender mais sobre performance, dados, ferramentas, etc. E chegou um período em que me gerou uma paralisia, assim, e aí eu pensei, caraca, eu não sou mais criativa. E aí eu comecei a buscar isso dentro de mim. Tá, mas onde foi que eu perdi isso? Porque criatividade é exercitável, né? E aí hoje, o que eu busco fazer quando eu percebo que eu estou nesses momentos de tá faltando aquele pulso criativo para algo sair do lugar, para ser diferente, para ter uma ideia inovadora, eu acho que tá muito relacionado a repertório do que eu construo fora das quatro paredes e longe das telas, sabe? Então, sempre que eu tenho oportunidade, no final de semana, dia de semana acaba sendo difícil, eu largo o celular, faço a minha higiene de sono antes de dormir, tento não pegar o celular assim que eu acordo. Nem sempre é possível, né, dadas as demandas do dia a dia. Viajar, experimentar coisas pela primeira vez. Eu
tenho muito esse lance de ser curiosa e fazer coisas pela primeira vez. Isso me impulsiona muito e eu acho que isso é uma faísca muito grande para exercitar. A criatividade é ser uma alma experimentadora, vamos dizer assim. Cara, muito legal. É quase como um repertório de vida mesmo, né? Quanto mais você viver, mais você vai conhecer coisas e mais você vai ter repertório pra aplicar em qualquer área que seja. E aí, às vezes, você pensa, tipo, cara, será que isso daqui faz sentido pro meu contexto de vida? Acho que não faz. Daí, um tempo e tal, chega uma hora, você entra num ambiente, lembra daquilo que você viveu, ou pensou, cara, isso casa com aquele momento. E aí, eu acho que a gente escuta muito falar sobre intencionalidade o tempo todo, né? Eu discordo um pouco. Eu acho que às vezes a gente não tem que ser intencional. Cara, deixa fluir, que daqui a pouco vai fazer sentido. Nem tudo precisa fazer sentido o tempo todo quando a gente tá falando de pessoa física, sabe? Vai vivendo, vai tateando, vai experimentando as coisas, que essa intencionalidade uma hora volta. E se não voltar, também virou uma experiência de vida, sabe? Então, nesse ponto, eu discordo um pouquinho e eu acho que esse excesso de intencionalidade que as pessoas falam o tempo todo, talvez ela seja um pouquinho muito cruel com a nossa criatividade. É um bom gancho para a próxima pergunta que a gente tem aqui, porque acho que essa parte da intencionalidade, ela vem, obviamente, muito atrelada a ter intenção para conectar, para conseguir resultados de alguma forma, e talvez nessa era da performance pós-digital, essa pressão por resultados, ela veio muito mais microgerenciada, né? Então, quando a gente fala de era de interrupção, a gente trabalhava muito mais o branding, então a pressão por resultado era mais atrelada à conexão genuína com o público. E aí depois com a era digital, eu tenho todas as métricas aqui, eu sei exatamente, e eu acho que, óbvio, faz parte, a gente tem como medir mais. Mas ao mesmo tempo ficou aquela pressão por resultados a cada dia, a cada minuto. E obviamente isso vai, né, respingando em todo o time e a gente sabe como que é o mercado. E você fala muito sobre liderança, desenvolvimento de talentos. Contei toda essa história para falar, com toda essa pressão por resultado, nessa era de performance, nessa era de competição por audiência absurda, de me dar atenção, de tentar conquistar o cliente. O que você faz ou o que você tem de melhor para manter os seus times de marketing engajados, criativos, não tendo esse bloqueio ou esse limbo criativo por conta de todo esse processo? Legal. Excelente pergunta. Eu costumo, enfim, criar muitas iniciativas para, primeiro de tudo, construir um time que seja unido e transparente. Unido no sentido de que, cara, quando a gente fala de marketing, é uma grande engrenagem, né? É uma fábrica de criar algo e a mão de um passa no trabalho de outro e assim sucessivamente. Então, se esse grupo, ponto 1, né, não estiver unido, cara, vai ter ruptura ali no meio, não vai sair legal, a comunicação não tá fluida e a transparência para que esse próprio grupo saiba se autogerenciar entre si. Então, acho que o atributo da colaboração ele é super importante também nesse ecossistema de time, mas a transparência com a união gera um poder muito mais transformacional do que somente a colaboração. Porque às vezes o excesso de colaboração faz você chegar em decisões medianas, medíocres, sabe? Então, então todo mundo concorda com isso, então vamos por esse caminho. Pô, mas esse caminho talvez não é o que vai gerar o maior resultado, ser o mais relevante para os objetivos que a gente quer. Agora, quando a gente tem um time unido, então a gente tem vínculo, a gente sabe se conversar entre si e transparente para dizer, pô, Gabriel, legal tua ideia, mas acho que a de outra pessoa é mais legal, beleza? Dessa vez vamos por aqui. Então, acho que isso é um dos fatores que, para mim, são bem importantes para construir times fortes, consistentes e que performam. E aí, isso falando no fator grupo, e fora isso, para mim é sempre muito importante entender os interesses do indivíduo, né? Então, cara, qual que é o sonho da pessoa que eu lidero? Por que ela tá aqui todos os dias? Ela é mais criativa ou ela curte mais performance? Mas agora ela é mais criativa, mas eu preciso que ela olhe mais para performance. Como que eu vou fazer isso ser interessante para ela? Porque eu não quero que ela venha todo dia trabalhar infeliz ou, enfim, achando que ela não tá vivendo o propósito dela, né? Então, acho que essa troca, essas relações mais individualizadas, conhecer a pessoa que tu trabalha para além do que ela executa, para mim é super importante para criar esse vínculo para gerar união e, consequentemente, transparência nessas relações todas, né? Perfeito. E por outro lado também, a gente tem, vamos supor que no mundo ideal tá tudo dando muito resultado, a gente vai manter. Mas tem um lado criativo experimental também, né? E em si,
eu fizer isso, será que não pode ser melhor? Tem, então tem que estar equilibrado. Só Não existe manual de instruções para ser uma liderança, né? Acho que eu já fui líder em 3 empresas diferentes, cada uma com a sua cultura, universo corporativo, startup e agência. Então, já vivi aí todos os locais que eu poderia viver. Cara, diferentes ambientes, diferentes formas que você tem de liderar e entender como que é a batida daquela empresa, sabe? Então, uma coisa que eu entendi rapidamente nesse universo de liderança é que eu não posso chegar sempre tocando bumbo do meu jeito, porque em diferentes grupos o meu jeito não vai funcionar tão bem. Então, entender, analisar o ambiente e aí agir com mais estratégia, né? Para, no final das contas, gerar o resultado que a gente precisa, porque é para isso que a gente tá lá, gerar resultado. Beleza, seja qual ele for, no final das contas, para a empresa dar lucro, né? Total. E olhando pra frente, quais tendências ou mudanças de comportamento você acredita que vão talvez redefinir a forma como as marcas elas se comunicam com as pessoas, o público final? Legal, boa. Acho que o que eu vejo que tá muito latente, assim, nos universos que eu permeio, é óbvio que eu não vou falar de forma massificada, porque daí a gente entra num conflito geracional, de hierarquia, de classe social, etc. Mas o que eu vejo que tá mais latente no universo que eu trabalho hoje é que as pessoas elas estão buscando por presenças e por pertencimento a grupos. Então, onde eu encontro a minha comunidade e eu me sinto bem com essa comunidade, sabe? Tanto no universo digital como no universo físico. Por exemplo, o Reddit está crescendo muito, muito forte e você vê lá dentro as pessoas criando uma comunidade de fato genuína, onde elas querem ajudar as outras pessoas e elas, na maioria delas, elas nem têm um interesse de expor quem elas são, né? Tem muita gente que vive no anonimato lá, entra-se numa comunidade em que uma pessoa tá precisando de ajuda, eu sei como ajudar ela, e eu vou lá, disponho do meu tempo simplesmente porque eu acho que aquela pessoa merece a minha ajuda. Então eu percebo que as pessoas estão carentes desse tipo de experiência e elas estão buscando alternativas, tanto no digital como no físico, para se encontrar e se relacionar com essas pessoas que são parecidas com elas, que têm os mesmos interesses que elas podem trocar. Grupo de corrida, comunidade do café. Agora aqui em São Paulo, não sei se agora ou há algum tempo, tem a galera que anda de bike tocando com DJ. Eu acho isso irado, sabe? Então as pessoas, elas vão, pós-pandemia, que elas viveram assim uma enxurrada de eu preciso viver tudo que há no mundo porque eu estou cedendo. Acho que agora as pessoas deram uma segurada e pensaram, não, eu não preciso viver tudo, mas eu quero viver muito bem o que faz sentido pra mim. Então eu tenho percebido isso e acho que para 2026, acho que essas comunidades menores vão ficar muito evidentes. Esse seria meu palpite. E você acha que esse comportamento ele é meio que cíclico, assim? A gente tinha isso lá atrás. Nossa, pega Fotolog, você começava a seguir uma pessoa porque, cara, essa pessoa me representa, então, blogão, e era tipo uma página toda qualquer coisa lá com as fotos das pessoas. Aí depois a gente mudou esse comportamento totalmente visando, que a gente já falou de números, e agora talvez isso seja uma volta do tipo, ser humano, vamos dar uma desacelerada, você é você, tem pessoas que pensam como você, vamos nos unir aqui, você não precisa se adaptar tanto ao mundo, o mundo pode se adaptar ao que você é de alguma forma. Sim, com certeza. O ser humano, ele é muito previsível. A gente, é óbvio, aquilo que eu comentei antes, a gente vai acrescentando novas camadas de visão, de experimentação, de tecnologia, de vivências, mas no final das contas é sempre muito parecido o que acontece. Porque, cara, a gente também é uma máquina previsível. Então, acho que não tenho dúvidas, é cíclico sim. Perfeito. E para finalizar, tem uma pergunta aqui que a produção separou. Além da inteligência artificial, ela não conta. Para você, qual que foi a transformação mais impactante do mercado aqui nesses últimos anos? Eu perguntei da sua carreira, mas vamos falar aqui de pandemia para cá. Pandemia? Acho que tá justo, né? Nos últimos 5 anos ali. Daí paga a pandemia, né? Daí a gente não pode deixar de falar das lives na pandemia, né? Caraca, como foi aquilo? Quantidade de gente criando live. E nesse universo, inclusive, a TD foi a rampagem da TD, né? Porque a TD já fazia eventos online desde 2017 e 2018. Chegou a pandemia, universo de live, ninguém fazia live, não sabia fazer live, beleza, vamos se virar. E a TD já tava lá, consistente nas suas entregas. Mas,
além de inteligência artificial, é que inteligência artificial rouba muita cena. Sim, rouba a cena. Mas aí é que tá o gancho, pegadinha. Bom, eu já falei de comunidades, eu acho que isso também tá muito latente, mas poderia, no contexto Brasil, citar a quantidade de novas empresas, negócios, marcas que nasceram a partir da pandemia, né? Que muitas pessoas, elas, obrigadas a parar, começaram a olhar para si e pensar: pô, será que a minha carreira faz sentido? Será que eu tô vivendo meu propósito? Etc. E aí a gente percebe aí muita gente empreendendo, né? Acho que. E não tô falando de empreendedor que abre MEI, tô falando de MEI para ser Uber, etc. Tô falando de empresa mesmo. Não, parei para pensar, entendi o universo digital, confio no que eu construí até aqui e acho que é a hora de eu trabalhar para mim mesmo. Acho que talvez seria isso, assim, não tentando repetir os tópicos que a gente já trouxe aqui na conversa anteriormente. Eu acho que eu traria esse game change aí que eu percebi nos últimos 5 anos, a quantidade de novos empreendedores, bons empreendedores que o Brasil vem construindo aí, principalmente no universo que eu permeio, tirando, obviamente, estatísticas de empresas que perduram, etc. Acho que a gente tem um ambiente, mesmo com tantas adversidades econômicas, políticas, sociais, ainda assim é um ambiente muito fértil de bons profissionais com boas ideias que resolveram empreender e acho que estão criando aí uma trajetória bem legal. Então, acho que seria isso. Bom, muito legal. Espero ter trazido algo novo aí, né? Demais, demais, cara. Muito legal. Jaque, agora pra finalizar de verdade, mas não é uma pergunta, queria deixar você livre pra deixar uma mensagem pra quem tá assistindo esse conteúdo e deixar também suas redes sociais, os canais da TD pro pessoal seguir. Ah, legal. Beleza. Gente, queria agradecer aí o convite do Gabriel, do time da Ler, que tá aqui de bastidores. Foi muito bacana o papo, espero que vocês tenham gostado, espero que algumas informações tenham sido úteis aí pro seu uso no dia a dia. E me sigam nas redes sociais, Jaqueline Luz, no Instagram, Jaqueline com I também no final, Luz, no LinkedIn. Sigam as redes sociais da Transformação Digital. E também quero fazer um convite para nossa comunidade de marqueteiros aí. O CMO Summit 2026 vai acontecer nos dias 25 e 26 de março no Expo Center Norte, aqui onde a gente está gravando, em São Paulo, e vai ser um prazerzaço receber você para curtir nosso evento. Show. E eu também agradeço aqui em nome da Layer por você ter assistido mais um conteúdo. A gente se vê em próximos conteúdos, eu tô por aí. Se você estiver no YouTube, a gente tem diversas listas aqui, inclusive de live, tem um monte, mas além de live, temos conteúdos gravados no nosso estúdio também, lá na Layer. Enfim, tenho certeza que em qualquer conteúdo que você assistir, a gente vai trazer um insight interessante que pode transformar o seu negócio. E a gente deixa todos os links aqui para os nossos canais na descrição ou na legenda de onde quer que você esteja vendo esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.